uma das dúvidas que tem aí é essa questão da educação. A educação, até algum tempo atrás, nós tínhamos a bancada da saúde. O que era a bancada da saúde? Independentemente do partido político, você tinha aquele conjunto de parlamentares, de homens públicos, de secretários, tudo que respondiam às bandeiras da saúde. A educação, a gente estava chegando nessa aí. Nós fizemos alguns programas lá brasileiros, você tinha representantes de órgãos privados, você tinha associação, secretários de educação, você tinha sindicatos, chegando mais ou menos a consenso. O César Calegari é um dos nomes referenciais da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho, César, como é que você está vendo esse ambiente da educação com as restrições orçamentárias que vêm pela frente e com as mudanças de enfoque do MEC, se os princípios básicos foram mantidos ou tem risco no meio do caminho? Obrigado, prazer estar aqui. Bom, essa área da educação no Brasil, acho que é de conhecimento de todos, é um pé de chumbo no desenvolvimento do país desde sempre, né? Então, o país amarga há muito tempo as consequências de uma estratégia das elites dominantes do país que sempre perseveraram, né, em excluir a educação como um acesso à grande maioria da população. Isso faz parte da história do Brasil e não tem sido diferente, né? A lembrar que, agora muito recentemente, em relação à famosa PEC dos gastos públicos, né, a educação brasileira terá como consequência, somente no âmbito federal, uma perda estimada, né, nesse período que a PEC se projeta, de cerca de 400 bilhões de reais. Né, que se estima que a educação pública federal vai perder. É claro que isso poderá ter consequências ainda muito maiores se esse processo se espraiar naquilo que governadores e prefeitos desejam muito, né, que é a desvinculação de recursos constitucionais, seja Constituição estadual, municipais, que são os planos, enfim, esse processo pode até se estender. Então é muito grave, né? A situação dos indicadores educacionais brasileiros também é de conhecimento de todos, né? O país tem andado para trás, mesmo em estados, como é o caso do estado de São Paulo, que reúne recursos muito abundantes relativamente, né, em relação a outros estados do Brasil. Os indicadores de qualidade do ensino médio aqui no estado de São Paulo continuam a regredir, não apenas não avança numa posição que já era originalmente muito ruim, mas diminui episódio a episódio de avaliação. Então é uma coisa muito grave, e aqui dentro inclusive de um governo que está há quantos anos que uma mesma linha governamental aqui em São Paulo, 21, né? 22 anos. Quer dizer, se é uma coisa que poderia ter sido resolvida em São Paulo pelas condições que tem, universidades, meios de comunicação, recursos, enfim, uma infinidade de condições, isso poderia ter sido resolvido em São Paulo. E pelo contrário, não é resolvido e é deixado de lado, né? A situação no país é muito grave. Eu vejo uma situação real de ameaça, porque o próprio Plano Nacional de Educação, que foi um grande movimento, né, que veio de muitas discussões e a criação de uma espécie de consenso nacional de que era necessário investir mais em educação e de que a educação deveria ser colocada no ponto central de qualquer estratégia de desenvolvimento, como aliás todos os países que experimentaram processos adequados ou vertiginosos de desenvolvimento acabaram investindo fortemente em educação, passaram por isso, né? Então no Brasil isso está de fato fortemente ameaçado por conta de vários motivos. O primeiro desses é a restrição orçamentária. Vejam que nos 2 últimos anos, né, pela primeira vez o Brasil investe nominalmente menos em educação. A queda dos recursos do Fundeb, que é o principal aparato de financiamento da educação em funcionamento, aqui em São Paulo, pelo 2º ano consecutivo, vai da ordem de 6% nominais. Isso em São Paulo, né? Então, porque
o financiamento da educação pública no Brasil era diretamente ligado à arrecadação de impostos, e no caso do Estado de São Paulo, né, por conta do Estado, inclusive, não ter adotado nenhum tipo de política anticíclica, né, que diz respeito à questão da recessão econômica, isso tem ficado cada vez mais agravado. Então, há muitos problemas relacionados a isso. Eu acho que quando se fala da questão da reforma do processo político, né, que é o tema aqui do nosso encontro, eu acho que o principal ponto que nós devemos colocar é que tudo que formos fazer, né, em relação aos discursos, à organização e tudo mais, deve levar em consideração de que a educação precisa ser colocada no plano central do processo de desenvolvimento econômico. Não pode ser diferente disso. Né? Qualquer outra coisa, né, que de alguma forma subordine a educação a momentos de segundo ou terceiro grau nesse campo de prioridade, nós estamos cometendo um equívoco grande, né? Até porque a educação não pode ser considerada nem do ponto de vista funcional. Muita gente ainda continua dizendo que a educação é importante para o desenvolvimento, para a riqueza. A educação, no momento que nós estamos vivendo, nessa quadra do desenvolvimento da humanidade, ela deve ser entendida como o fim maior, a finalidade maior da própria humanidade. Ela não é um meio, ela é uma finalidade principal, né? No momento em que nós vamos ter menos postos de trabalho e outras coisas, a educação e, portanto, todo aquilo que significa de construção humana, do relacionamento, da construção de valores e tudo mais, este é o principal objetivo, não é outro objetivo. Ela não pode ser funcional para a riqueza, para a saúde, para o meio ambiente, não, ao contrário. Tudo isso deve recorrer em relação àquilo que nós podemos entender como um conceito mais amplo de educação. Então, numa perspectiva humanista e democrática, né, qualquer processo de reformulação dos marcos políticos do país deve levar em consideração essa centralidade da educação, coisa que, nesses últimos momentos que nós estamos avaliando, ela é cada vez mais deixada para um processo subalterno, o que é caracterizado, por exemplo, nesse caso do subfinanciamento, que pode levar a problemas cada vez mais de difícil recuperação. Nós temos muitas ameaças na área da educação. Uma delas diz respeito ao apagão. Nós falamos de muito apagão nos últimos tempos, apagão energético, apagão de uma série de... Mas o principal apagão de um país que precisa colocar a educação no epicentro do seu processo, do seu projeto de existência, é o apagão do magistério. Nós temos 2 milhões de professores em educação básica no Brasil hoje, né? Dentro de 7 anos, 1 milhão desses 2 milhões de professores deverá estar aposentado. Mas além desse problema, tem a baixa qualidade dos profissionais que têm sido formados, porque quem forma professor no Brasil são as instituições privadas, né, que a R$ 199 por mês, né, e todas as facilidades do mundo, vão conferir ao final de um processo um diploma que permite que essas pessoas sejam contratadas, porque não tem gente, então nós contratamos qualquer um. Eu fui secretário de Educação de São Paulo, né? O Eliseu sabe bem disso, porque conhece bem a realidade, muitos de vocês conhecem. Mas na Zona Sul de São Paulo, se tiver cara de professor, é contratado na hora, porque se tiver jeitão de professor, vem para a escola, porque a responsabilidade do poder público é garantir a educação e não há professor. Então, se tiver algum traço, né, de olha, está usando usar óculos, usar óculos, vamos contratar qualquer que seja. Então, isso vai precarizando de uma maneira muito séria. Bom, eu queria concluir, mas simplesmente reforçar essa ideia de que eu acho que qualquer projeto de reforma, enfim, de projeto estratégico para a sociedade brasileira que passa pela questão da reforma política, ela deve levar em consideração a necessidade de nós colocarmos a educação como epicentro. Isso, volto a dizer, né, pela insistência, porque é da nossa época isso, né? Isso é muito mais importante fazer isso nessa época da humanidade do que foi em qualquer outra época da humanidade. Colocar a educação como a finalidade principal da existência da sociedade humana, né?
e não apenas uma questão funcional. Agora, eu queria fazer 2 ou 3 comentários, né? Sobretudo com o João aqui, quando ele defendia a questão da... Eu estava me lembrando aqui de uma frase que eu acho maravilhosa do Marx, né, nos Grondize, né, que ele dizia o seguinte: na história como na natureza, a podridão é o laboratório da vida, né? E eu acho que nós devemos prestar atenção um pouco nessa frase, porque nós estamos, do ponto de vista político, numa situação quase que de vivendo, parece que o fundo do poço, o pântano, a podridão e tudo mais. Mas, como a podridão é o laboratório da vida, nós devemos também prestar atenção nas coisas que começam, os cogumelos que começam a emergir dessa podridão, né? E me preocupa um pouco quando nós imaginamos, quando você, por exemplo, fazia a defesa do voto em lista, né, que isso poderia significar o aprisionamento, né, desse surgimento do novo, que a gente nem sabe exatamente o que pode ir brotando pelas redes sociais, né, da inquietação de um certo setor da juventude, a subordinação desse tipo de movimento a certas estruturas ainda persistentes das estruturas partidárias hoje em dia. E quem vai fazer lista hoje em dia, né, são as pessoas de cabelos grisalhos, certo? Velhos e terríveis cacoetes do processo político no país. Então, eu acho que isso é uma coisa perigosa, né? Eu acho que eu defendo ideias, por exemplo, no campo da reforma política, o fim das coligações proporcionais, né, porque esse tipo de carona tem levado a uma descaracterização completa de qualquer tipo de proposta política, ideológica, de desenvolvimento, tudo mais. Isso pode ajudar, né? Mas voto distrital, né, e voto em lista, né, uma coisa está muito ligada à outra, no meu modo de entender, pode ser um grande perigo para aquilo que pode, de novo, né, realmente de novidade, começar a florescer nesse pântano da política brasileira. Porque eu me lembro quando eu fui deputado 2 vezes, né, jamais eu seria posto numa lista elegível, né, porque eu não era um deputado nem do distrito, eu defendia a deputação, então estava... Qual era o meu território? Era um tema, né? Quem que defendia esse tema no meu primeiro partido, naquela época, que era o PMDB? Enfim, pouca gente, né? Então, não seria colocado numa lista como elegível, né? E segundo, que se eu fosse pensar do ponto de vista do distrito, né, o distrito também não é necessariamente um distrito educacional, ou de saúde, ou ambiental, ou coisas desse tipo. Então, eu apenas quero fazer aqui uma lembrança, vamos dizer assim, problematizadora, no campo especificamente da reforma política, que eu acho que tem coisas novas que podem sair daí, né? Já foi efetivamente lembrado, né, novas formas de comunicação, prestar atenção nas redes sociais, de como é que elas se movimentam, como é que essa juventude se informa e não tomar nenhuma atitude, se pudéssemos fazer isso agora, que venha a aprisionar, né, as possibilidades do novo, mesmo que ele seja ainda incompreensível, né, da nossa parte, mas que ele pode ter de fato a potência de ser mais transformadora do que nosso próprio plano, a nossa própria vontade. Então é isso que eu queria falar para você.